Quais os clubes que brigam nas três frentes para valer? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Juan Pablo Vojvoda, o argentino do Fortaleza, já é um nome para clubes considerados maiores no futebol brasileiro? E o fim do casamento Messi-Barcelona. O que será dos dois, do clube catalão e do craque argentino? Temas do nosso papo de hoje. Vá até o final do vídeo. Vamos nessa! Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo estão vivos na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Bem, brigando por título, os dois tricolores não estão, né? Estão muito distantes, especialmente o tricolor paulista. Mas Flamengo e Atlético podem brigar pelo título brasileiro. É só olhar a matemática do campeonato. O Flamengo está um pouco atrás, mas tem 2 jogos atrasados, os jogos a disputar. Palmeiras em primeiro, Atlético em segundo. O Flamengo podendo encostar. E pelos seus elencos, né, parecem ser as equipes dos que sobrevivem nessas 3 competições com reais condições de brigar pelo título da Série A. Isso está muito claro. Agora, ganhar nos 3 torneios é muito pouco provável. O Atlético, eu diria que tem um ótimo elenco, mas o futebol apresentado, e ficou muito claro isso nos confrontos contra o Boca, quando se classificou na Libertadores, mas com muita polêmica envolvida naquelas 2 partidas, gols anulados do time argentino e tudo mais, e agora contra o Bahia, quando passou um sufoco que muita gente não acreditava que fosse acontecer. O Bahia estava 5 jogos sem marcar e tudo mais, e venceu a partida por 2-1, chegou a alcançar o placar que precisava para levar o jogo para os pênaltis, e acabou tomando depois um gol, mas até o final da partida a classificação estava em aberto. Ou seja, o Atlético não tem jogado bem. O Atlético tem feito partidas abaixo daquilo que, em tese, o seu elenco pode oferecer. Imaginar esse time ganhando as 3 competições, pelo futebol apresentado no momento, me parece pouco provável. O Flamengo começou a jogar muito bem, voltou a jogar muito bem, é verdade, né? Mas tem um outro problema. 2 jogos atrasados, um calendário ainda mais pesado pela frente. Em algum momento vai ter que pagar essas partidas contra Grêmio e Atlético Paranaense, ambas fora do Rio de Janeiro, né, sem mando. E terá desfalques, como o Galo também terá, em datas FIFA em setembro e outubro. Para suportar todos esses obstáculos e trabalhar em 3 frentes, conquistando os 3 títulos, olha, vai ter que tirar coelho da cartola. Não é fácil, é muito pouco provável que isso aconteça. E se é possível, claro, essa possibilidade ela está apenas nos pés dos jogadores de Flamengo e do Atlético, porque São Paulo e Fluminense, especialmente o time paulista, muito distantes da possibilidade de brigar pelo título brasileiro. Mas é muito pouco provável que isso aconteça. Sempre lembrando que o Palmeiras não entra nessa conta porque foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda é uma das sensações da temporada aqui no Brasil. Chegou ao Fortaleza e conseguiu rapidamente colocar um padrão de jogo que chama muita atenção, porque o time joga bem, é agressivo, busca a vitória, busca o gol, ou seja, é um Fortaleza competitivo fazendo excelente campanha. Fortaleza que já vinha ali lá atrás fazendo campanhas interessantes com o Rogério Ceni, passou por uma turbulência em meio a trocas de treinadores, mas agora encontrou, parece, o cara certo para fazer um encaminhamento desse desenvolvimento do Fortaleza dentro do cenário da Série A do Campeonato Brasileiro, entre os principais clubes do país, depois de muito tempo na 3ª e na 2ª divisões do futebol do Brasil. Mas o que acontece? O Vojvoda ele já treinou times que são de um patamar próximo, tanto na Argentina como no Chile. Foi vice-campeão chileno com o União La Calera na temporada anterior e comandou também o Talleres de Córdoba, fez subir de volta à 1ª divisão e eliminou numa fase preliminar, há 3 anos, de Copa Libertadores, a equipe do São Paulo, então treinada pelo André Jardine, técnico da Seleção Olímpica. Ou seja, ele já tem aí uma trajetória de times de porte parecido com o Fortaleza, tanto na Argentina quanto no Chile. Se ele for comandar um time mais pesado, com mais cobrança, com mais torcida, com mais mídia, com mais investimento, será o salto na carreira que naturalmente deverá acontecer. Afinal de contas, se ele mostra a competência, em algum momento ele vai ter um desafio maior ainda pela frente. A questão é dar o salto na hora certa. E quem contratá-lo entender qual é o perfil desse treinador. O Fortaleza fez isso. Foi pensá-lo no mercado internacional depois de procurar o cara certo. O cara que trabalha da maneira que o Fortaleza esperava, com uma proposta de jogo que se adequa àquilo que é a ideia do jogo do time cearense. Então, esse é um ponto importante. Se alguém contratar o Vojvoda para trabalhar com um elenco que tenha outro perfil e um clube que tenha outra expectativa com relação ao modelo de jogo, talvez isso se transforme numa grande decepção. Então, essa escolha tem que ser feita com muita precisão. Pelo clube que quiser contratá-lo, no dia que ele resolver sair do Fortaleza, e pelo próprio Vojvoda, que tem que escolher muito bem o seu próximo passo, já que ele consegue, aos poucos, abrir mercado aqui no Brasil, e o Brasil é o principal mercado da América do Sul, é o que paga melhor. Messi e Barcelona é o fim de um casamento. Um fim surpreendente porque parecia que havia um reatado depois de uma turbulência, mas o dinheiro provoca a divisão. Dinheiro que o Barcelona não tem. O Barcelona hoje tem uma dívida superior a €1 bilhão, uma dívida colossal, né? Uma coisa assustadora. E diante dessa dívida enorme, não pode fazer os investimentos que dariam a Messi uma condição boa de remuneração para o seu último contrato, talvez, e também cercá-lo de grandes jogadores para que ele possa, nessa reta final de carreira,
disputar para valer todos os títulos, que certamente é um objetivo do craque, né? Ele vai querer o quê? Encerrar a carreira jogando e sendo coadjuvante, como o Barcelona foi em algumas competições, agora em tempos recentes, justamente por conta dessa má gestão, desse dinheiro mal aplicado, contratações caras que não deram retorno técnico, casos de Dembélé, Felipe Coutinho, o próprio Griezmann. Então, o Messi deve procurar o seu destino, né? Agora, muitas especulações, não sabemos, de repente ele surpreende o mundo e vai parar num clube que ninguém imagina. Embora todo mundo imagine que seja o PSG ou o Manchester City, porque foram os clubes que manifestaram interesse no jogador. O City até desistiu em dado momento, mas nada impede que volte a desejar contratar o craque argentino. Então o Messi vai encontrar provavelmente um caminho. Quem é que não quer contar com o Messi, né? É questão de fazer uma boa escolha. O Barcelona vai ter que passar por um período muito difícil, porque ainda tem ótimos jogadores, mas não tem poder de fogo para ir no mercado contratar quem ele quiser, como já fez em outros momentos, e sem o Messi ele perde a referência e perde o jogador que vinha carregando o time quase que nas costas. Já algumas temporadas, com técnicos que não funcionaram, com contratações que não deram certo, o Barça dependia mais do que nunca do seu principal jogador. E agora não terá mais. Ou seja, na hora que a corda apertar, o Barça não terá como acionar o seu genial jogador para encontrar soluções que tirem o time do sufoco. Vai ser um período difícil para o Barcelona. Para o Messi, nem tanto, desde que ele escolha com precisão o seu futuro clube. Qual?